Hoje nós vamos começar uma série nova chamada Missões. A ideia é a gente conversar um pouco sobre missões, mas olhando para como é que nós, como igreja, indivíduos, nós podemos estar trabalhando esse conceito de missões. A, a ideia hoje é eu trabalhar um pouco mais sobre proclamação, a missão que transforma, no texto de Romanos 10, 13 a 15, porque a gente tem falado de missões quando a gente escuta, por exemplo, o Gui e a Lara saindo daqui de Vinhedo e indo para a Escócia, e nós vamos dizer, isso é missões. Mas, na verdade, missões, ela é isso também, mas não só. Missões, ela tem muito a ver com a proclamação, a evangelização, o falar de Cristo. E isso é uma responsabilidade do Gui e da Lara, que estão saindo daqui indo para a Escócia. É uma responsabilidade minha, que sou pregador e estou aqui na frente falando, mas é uma responsabilidade de cada um de nós, porque nós somos enviados para isso. E é em cima deste texto, ou desta ideia, perdão, é que eu quero conversar com vocês neste texto. O texto de Romanos 10, 13 a 15. E o texto diz assim: e eu vou partir da afirmação de que proclamação é a essência da missão da igreja, ou seja, o falar de Cristo é a essência da missão da igreja, é o fundamento, é o alicerce, é a coisa mais importante que temos que fazer. O texto de Romanos 10, 13 começa dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este versículo aqui ele já traz três verdades importantíssimas para nós. Primeiro, ele vai falar a respeito de ser salvo, da necessidade de salvação. E a Bíblia toda tem como tema central a necessidade de salvação do homem. Se a gente abre a Bíblia e começa a ler lá, a partir de Gênesis 3, a gente vê a queda do homem, que tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, mas para o homem, o ser a imagem e a semelhança de Deus não foi suficiente, ele quis ser Deus, então ele usurpa o lugar de Deus, e isso é pecado, essa rebeldia trouxe essa morte definitiva para o homem, e aí surge então a necessidade de salvação. Então nós olhamos para esse texto inicial e a premissa dele é que todo ser humano precisa ser salvo. A segunda premissa do texto é que só dá para ser salvo por intermédio de Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a Bíblia toda tem como tema central que Jesus é o único que pode salvar. E Deus fez isso, salvou a humanidade por intermédio de Jesus Cristo. E eu sempre falo, e não vou cansar de falar, o movimento de salvação. O homem não conseguia de forma alguma promover salvação para si, por uma condição simples: o homem estava morto nos seus pecados e delitos. Ou seja, o morto não consegue promover nada para si mesmo. Portanto, não há nada que o homem venha fazer que consiga trazer a salvação para ele. Como é que essa solução é resolvida? Quem nos salva é Deus por intermédio de Jesus Cristo. É Ele que veio ao nosso encontro, é Ele que parte dos céus, se encarna e chega até nós. Então o movimento é da graça de Deus. Não é do mérito humano, mas é da graça de Deus. Então o homem ele é salvo por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Não há outra salvação na face da terra que não seja por Jesus Cristo. Mas o texto também nos traz a ideia que a salvação é para todo aquele que invocar, ou seja, para isso eu preciso pedir, clamar, invocar. Eu entendi o processo de salvação, então eu tenho que me entregar. Como é que eu me entrego? Pedindo. Eu vou trabalhar esse conceito. Portanto, o Evangelho, ele é mais do que um conselho moral ou um conjunto de regras de boas condutas. Mas o Evangelho, ele é, antes de mais nada, uma boa notícia, e a boa notícia sobre a graça de Deus e da salvação em Cristo Jesus.
Nós temos que pregar e pregar sempre o que Deus fez e não o que o homem faz, porque não há o que o homem possa fazer que traga salvação para ele. Portanto, a proclamação, ela vai se fundamentar em duas vias. A primeira via é que somos mais pecadores do que imaginamos. Olha para a pessoa que está do seu lado, eu sempre disse isso para você. Você é muito mais pecador do que você sempre imaginou. Eu sempre disse, o André precisa chegar aqui na frente, falar isso para você entender. Mas eu sempre disse. Então nós somos muito mais pecadores do que imaginamos. Mas o segundo viés é que nós somos mais amados em Cristo do que ousamos crer. Somos mais pecadores, mas também somos mais ousados. E o texto vai trabalhar um pouco mais isso sobre a proclamação, a essência da missão da igreja, quando ele diz o seguinte: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olhando para esses versículos finais aí, esses dois últimos versículos que eu li, eu queria pensar com você o movimento que a proclamação exige ou traz. O movimento da proclamação, ele começa com aquele que eu disse. Existe a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há a necessidade de salvação, portanto, para a proclamação, o objetivo final, o lugar aonde a proclamação quer chegar, é na salvação. É que a pessoa reconheça que Jesus Cristo é seu Salvador. Para isso, ela vai reconhecer e vai obter a salvação por intermédio do invocar. O texto diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O invocar não é invocação do mal, aqueles filmes que a gente assiste. Não, é o pedir, é o falar, é o conversar. É o chamar para si, o dizer, eu quero esse negócio. Então, o movimento começa com esses dois que eu já falei, a salvação e o invocar. Mas ele continua dizendo o seguinte, que é necessário, em terceiro lugar, o crer. Eles precisam crer para que sejam salvos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E é disso que Paulo tem falado nos versos anteriores. Ele está falando que se em teu coração crer e tua boca confessar, você verdadeiramente será salvo. O que ele está trabalhando é o conceito de que existe essa necessidade sobre a crença de que Jesus no coração, a transformação de coração é que nos torna verdadeiramente cristãos. É quando a nossa boca confessa o que o nosso coração creu, a trouxe para si, trouxe como verdade, trouxe como absoluto. E aqui é uma coisa importante, porque o que é transformado é esse coração da gente, aonde as paixões e os desejos habitam. O que é transformado na salvação, sem dúvida nenhuma, é o coração. Porque a gente passa a ter paixão e a desejar de coisas totalmente distintas, que não desejávamos antes, que não queríamos antes, pelo contrário. O que nós desejávamos e o que nós queríamos, as nossas paixões eram pervertidas, eram coisas imorais, trazia para nós o foco, a nossa necessidade supria aquilo que queríamos porque queríamos, e acabou. Então nós temos, a partir da nossa salvação, um coração novo. Você acredita nisso? Eu não sei se acredita, mas você canta. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração, não lembro mais a música. Mas que eu recebi, eu canto. Que eu recebi esse negócio aí, de um novo coração. A gente vive isso. Não sei. Porque o que transforma o ser humano é um coração transformado. Isso é o que a Bíblia diz. E eu tenho uma preocupação, porque eu particularmente acho que a gente não acredita muito nesse negócio,
Porque a gente gasta mais tempo com os nossos filhos, querendo controlar o comportamento deles, do que eles tenham de fato um coração transformado. Porque se eu acredito nessa história, o meu movimento não é em prol do controle do comportamento do meu filho, mas é em prol de um coração transformado. E eu vou explicar o porquê. Porque ele diz que precisa ser ouvido. Ele vai falar que o quarto movimento é que eles precisam ouvir. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E a mensagem precisa ser ouvida. E Paulo provavelmente tem em mente mais do que uma mera exposição superficial. Isso significa que a fé salvadora, ela não acontece assim de forma mística. O cara está andando e de repente, opa, agora sim. Eu estava tomando a minha canja de galinha aqui e eu não tinha macarrão, eu coloquei macarrão de letrinhas e formou aqui uma palavra. Cristo salva. Agora eu aceito, porque a minha canja de galinha falou comigo. Afinal de contas, canja de galinha não faz mal para ninguém, inclusive traz salvação. Não é assim. O texto traz o conceito da necessidade de ouvir. Ouvir precisa ocorrer em resposta a um conteúdo que realmente penetra o entendimento. Por exemplo, simplesmente o ler a Bíblia não vai me trazer salvação. Porque a leitura da Bíblia não é necessariamente um processo mágico. Vou ler a minha Bíblia todos os dias e eu vou ser salvo. Não, isso não acontece. Só acontece quando essa mensagem da Bíblia, ela precisa ser realmente ouvida e realmente compreendida. Então o meu coração é transformado. Então eu recebo um coração novo. Então as minhas paixões e os meus desejos, eles são crucificados. Porque o grande problema do ser humano são as paixões e os desejos. É o cerne do coração. É aquilo que ele anseia, aquilo que ele busca, aquilo que ele quer. Mas nós passamos a maior parte do nosso tempo pouco pensando no problema do coração dos nossos filhos, mas pensando no problema do comportamento dos nossos filhos. Nós estamos preocupados se eles comem com a boca aberta, se eles seguram o talher da maneira certa, se eles estão estudando o que eles deveriam estar estudando, se eles já estão dominando o inglês, se eles estão dormindo na hora que tem que dormir, o tempo de tela, o salto do sexto mês. Isso para mim é um absurdo, essa preocupação desses pais novos, Nutelas pra caramba, que olham com preocupação o salto do sexto mês. Você não viu teu filho saltando ainda do berço. Na hora que ele começar a saltar é que você vai ver salto que vai te dar problema sério. Mas eu fico todo preocupado com esse salto do sexto mês. Que é isso? Aí olha e diz, eu vou contra-atacar, o império contra-ataca. E me visto de Darth Vader e vou para cima dele querendo impor as regras, as formas, o lado da força que tem que existir na vida do nosso filho. Mas se a Bíblia está falando que a transformação do coração vem pelo ouvir, eu deveria falar muito mais a respeito de Jesus Cristo do que regras de boas maneiras. Porque eu deveria estar preocupado com a transformação do coração do meu filho e não com um comportamento controlado. Mesmo porque Colossenses 3 diz que regras, comportamento controlados, eles não dominam as paixões e os desejos do coração. O que domina é quando entende e desce da cabeça para o coração. E aí, ao confessar, ao invocar o nome do Senhor, dizendo eu preciso disso aí. Porque esse é o movimento da salvação. Ouve, crê, invoca, é salvo. Ouve, crê, invoca, é salvo. Só que o texto,
ele continua dizendo que há necessidade de alguém pregar. Como ouvirão se não houver quem pregue? A mensagem, ela precisa ser comunicada por alguém. A palavra traduzida como pregar significa ser um arauto. E talvez a gente não saiba mais o que é ser um arauto, mas arauto era aqueles que traziam ou que faziam os anúncios públicos nas ruas e nas praças. Eles traziam os decretos dos reis, eles traziam notícias que estavam acontecendo, situações da guerra. Eles iam para a praça pública, abriam muitas vezes o decreto, iam dizer o que precisava ser dito, comunicar o que precisava ser comunicado. Era quase igual o caminhão ou o carro da pamonha, que vai passando na rua dizendo pamonha, pamonha, pamonha. Pamonhas de... que eu não sei se você sabe, mas ela não é de Piracicaba. É um engodo satânico que você cai. Porque quando você vai em Piracicaba, naquela rua do Rio, e você vira e fala assim, acabou de comer o peixe, fala, eu quero Piracicaba, não, aqui não vende. Eu quero Piracicaba, não, eu quero pamonha, não, aqui não vende. Mas por que não vem? Não, aqui não tem pamonha. Mas a pamonha não é de Piracicaba? Não, é de São João do Rei. Mas de Piracicaba não tem. Mas a gente fica ouvindo o arauto passando na rua e dizendo pamonhas, pamonhas, pamonhas. Nos outros dois celebrações eu disse, então vou ter que retomar aqui uma curiosidade. Eu não sei, mas se você sabe, mas muitos de vocês não podem comer pamonha. Nada com relação à alergia ou coisa semelhante. Mas porque seria canibalismo, uma pamonha comendo outra. Eu acho essa excelente, meu. É a mesma coisa, por exemplo, de uma goiaba. Tem muita gente que não pode, pelo mesmo efeito. Agora, voltando para o texto bíblico, o arauto era aquela pessoa que, de certa forma, representava um jornal vivo. Ela trazia aí as mensagens e avisava. Era por meio deles que muitas notícias eram transmitidas, com anúncios feitos nas praças e nas ruas das cidades. Assim, pregar a palavra, como o texto de Romanos está dizendo, é muito mais do que simplesmente fazer o que eu estou fazendo aqui agora, em cima de um púlpito, numa igreja, pregando um sermão. Porque a palavra e os arautos, eles atuavam nas ruas, nas praças. Eles falavam para as casas. E não necessariamente a comunidade vinha para ouvir o que um pregador tem para falar. Por isso, o texto continua dizendo que alguém precisa ser enviado. E como pregarão, se não forem enviados? Alguém precisa fazer essa comunicação, alguém precisa ser o arauto, e a palavra grega traduzida por enviado aqui é apóstolo. Paulo provavelmente tem em mente dois aspectos ao usar essa palavra enviado. O primeiro aspecto é que Cristo enviou testemunhas e mestres com autoridades, os apóstolos, cuja mensagem está na Bíblia. E uma das coisas que você precisa crer, saber e entender é que não existem apóstolos hoje em dia segundo a Bíblia. Porque os apóstolos, segundo a Bíblia, são aqueles que formularam a doutrina dos apóstolos. Então, quando você lê a Bíblia, você vai ver que existiram homens que caminharam com Jesus e foram enviados por Jesus para começar a igreja primitiva como conhecemos a igreja hoje. Aí você vai dizer, André, mas eu conheço pessoas que caminharam com Jesus e foram enviados por Jesus para começar igrejas. Esses caras são apóstolos? Não, não são. Não são porque os apóstolos carregam sobre si a responsabilidade e o peso da formulação da doutrina que eu e você acreditamos. E ninguém mais formula a doutrina, porque ela já foi encerrada em si mesma. Então os apóstolos são esses que estão na Bíblia aqui. O resto é fundador de igreja, mas não apóstolo, como a Bíblia diz que são. Então ele poderia e deveria estar usando o termo apóstolo para estes. Mas ele também tem uma segunda direção. Ele também se refere à maneira como Cristo, por meio da sua igreja, envia missionários, como nós estamos enviando o Gui e a Lara.
mas também como ele forma e fazem os pregadores, como eu estou fazendo aqui agora. Mas ele também está enviando cristãos comuns em todos os lugares e tempos para serem mensageiros dessa palavra e deste fundamento que os apóstolos nos trouxeram, que falam a respeito da salvação em Cristo Jesus, que o homem precisa de salvação, que essa salvação só acontece por causa da graça, o movimento de Deus em favor da gente, e por fim, precisa ser invocado, pedido, falado, conversado, dito, o desejo de ser salvo. Ou seja, Deus nos envia com uma mensagem da salvação. Ele pode nos enviar para outro país, para outro púlpito, ou para o outro lado da rua. A verdade é que todo o cristão, ele tem que ser um mensageiro da palavra. Todo o cristão tem que ser um pregador da palavra. Todo cristão. Todo cristão. Por quê? Porque ele recebeu um novo coração. Um coração onde as paixões e os desejos foram crucificados com Cristo Jesus. E a boca fala do que está cheio o coração. E o novo coração, cheio de salvação, só sabe falar de salvação. Vai enxergar oportunidade de salvação, de falar e comunicar, em qualquer lugar. Portanto, eu começo essa noite com uma pergunta. A minha pergunta é: por acaso, quando foi a última vez que você serviu de arauto? Que você, de fato, falou de Jesus Cristo para alguém, e esse alguém veio invocar o nome do Senhor de forma verdadeira? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você fez isso com seus filhos? Gastou tempo falando de Jesus para eles, preocupado com que o coração deles se tornassem cheios do próprio Cristo. Porque se o teu coração foi transformado e agora o teu coração é cheio de Jesus Cristo, a tua boca vai falar o que está cheio do teu coração. Portanto, o cristão fala. O cristão fala. O cristão que não fala tem um problema sério. Precisa ouvir o Evangelho. Porque talvez não tenha escutado direito. E talvez não tenha crido como deveria crer, para que o coração fosse novo e transformado. Porque o coração transformado pertence àquele que é cristão verdadeiro. E o cristão verdadeiro, com o coração transformado, esse fala. Esse fala. Ponto. Continuando no texto, ou na reflexão a partir do texto, a proclamação, ela compreende a cosmovisão do ouvinte. Uma das preocupações que eu tenho é que a gente decore um credo e a gente passe a ser aquele que vai comunicar esse credo em qualquer lugar. Pega um Uber e o cara fala: é por esse caminho que eu vou? Não, você tem que ir pelo caminho de Jesus Cristo, meu filho. Porque tu está indo para o inferno e Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se você não aceitar isso agora, tu está morto, está lascado. Tua gasolina vai acabar, você vai ficar por aí e não vai ter como voltar para casa nunca mais. Entendeu? Aí no outro dia ele pega um Uber. E o Uber vai falar: é por esse caminho? E ele vai repetir o mesmo credo, o mesmo credo, o mesmo credo, o mesmo credo. A cosmovisão é entender como este cara pensa. Quais são os valores, os princípios e os fundamentos. Tem um pastor que vocês conhecem que ficou 2 anos e 10 meses sem CNH. E a culpa foi da esposa dele. Mas ele continua com ela.
um cara admirável. Porque gente por bem menos se separou. E só estou falando isso porque ela não está aqui. Se chegar no ouvido dela, é pecado seu. Eu andei muito de Uber. E Uber foi um teste para mim. Porque quase todas as vezes que eu pegava, era dado um sinal de que o evangelho precisava ser comunicado. Quase todos. Todas as vezes. Eu lembro de um que ele parou em casa. Aí eu perguntei, e aí, como que você tá? Ele falou assim, tô bem, graças a Deus. Foi pronto. Mas por que você colocou Deus na tua resposta? Qual a tua relação com ele? Não, eu sou um cara bacana, que leio a Bíblia, tento fazer tudo certo, não sei o quê. Assim, essa resposta não vale. Se é essa a tua resposta, tem algo errado. Você está dizendo que o graças a Deus tem a ver por mérito seu. Então por que graças a Deus se o mérito é seu? Não faz sentido. Graças a Deus, porque eu tenho tentado fazer tudo certo. Então por que graças a Deus e não graças a mim mesmo? Eu assim, coisa não tá tão boa assim. Assim, o que está acontecendo? Eu me separei. Puxa, que coisa chata. Não, mas tá tudo bem. Eu tenho uma filha, não sei o quê, babá. E eu virei pra ele assim, mas você não queria poder ver sua filha crescer todos os dias do seu lado? Tá com ela? E claro que eu queria, eu sinto saudade disso. Então como é que você me fala lá na frente que tá tudo bem, graças a Deus? E aí agora você me fala que o seu casamento acabou e você não convive com a sua filha. Tem alguma coisa errada na tua conversa comigo. Sei que foi desenvolvendo, foi desenvolvendo, foi desenvolvendo. A gente ficou um tempão aqui na frente. No final, ele chorava, dizendo, eu quero esse negócio aí. Sempre haverá oportunidades. Sempre. Basta estar com o ouvido atento. Mas a oportunidade, ela precisa fazer a leitura do com quem a gente está conversando. Porque não é o descarregar de conteúdo. É a compreensão do que está por trás, naquele coração. O que é que dominam? O que é que domina aquele coração? O texto, Paulo está dizendo assim, irmãos, o desejo do meu coração, e é mais que um desejo, é uma oração a Deus pelos israelitas, é que eles sejam salvos. Eu tenho o desejo profundo de que os israelitas sejam salvos. Por quê? Porque eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Eu era um destes caras que era zeloso pra caramba, e como eu, eles são. Eles pegam, e Paulo trabalhou isso logo antes no texto, eles pegam o que Moisés falou, a lei de Moisés, e eles vão tentar viver o mais correto daquilo ali, com aquilo ali, daquela forma, daquele jeito, naquele conteúdo. Eles vão se preocupar em fazerem ipsilíteres literalmente. É redundante, mas é isso mesmo. E aí ele vai dizer, porque o seu zelo, e a minha oração é porque eles precisam ser salvos, porque o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porque, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Eles continuaram achando que a justiça era aquela que eles faziam no cumprimento da lei. Ignorando que a justiça de fato é aquela que foi feita em Cristo Jesus. Portanto, a minha oração é que os israelitas, que têm um problema sério, uma compreensão errada, ídolos no coração, eles precisam da salvação. E é interessante, gente. Sabe por quê? Porque Paulo pega a verdade que é Jesus Cristo,
a única salvação que existe na face da terra. Isso é um absoluto para Paulo. É um absoluto para Paulo que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. É um absoluto para Paulo que é somente pela confissão daquilo que foi crido no coração que a pessoa tem salvação. Isso é absoluto para Paulo. Só que ele pega esse absoluto e escreve para algumas cartas distintas no Novo Testamento. Por quê? Porque ele entende que esse absoluto precisa confrontar aquela cultura, aquela cidade, os ídolos daquela cultura e daquela cidade. Ele precisa mostrar onde está errado, porque senão bastava escrever uma carta só. Mas ele escreve várias, por exemplo, a de Éfeso. A carta que ele escreve ao povo, à igreja, à comunidade que se reunia em Éfeso, a carta aos Efésios, chega no capítulo 5, se eu não me engano, no finalzinho, diz o seguinte: vocês não devem se embriagar com vinho no qual há dissolução, mas devem se encher do Espírito. O que é que Paulo está falando? Está falando para uma comunidade que vive numa cidade da Ásia Menor, que é a entrada para a Ásia Menor, que é portuária, todo o comércio, grande parte do comércio acontece ali, só que cada uma das áreas do comércio tem as suas associações comerciais, e essas associações comerciais sempre cultuam a um Deus, pedindo prosperidade para a sua área comercial. E aí os cristãos de Éfeso, eles tinham que participar dessas associações, porque eles eram comerciantes. E, portanto, também tinham que se associar a essas práticas cultuais, a esses ídolos, a esses deuses que existiam ali, por volta de 50 ídolos. Por exemplo, o deus do vinho era Baco. E para que a produção de uva, consequentemente a produção de vinho, fosse bem sucedida, eles cultuavam a Baco. E os cultos a Baco eram muito loucos, porque o pessoal comia e bebia demais, ia para uma sala ao lado e vomitava, e voltava para continuar comendo e bebendo. E nessa loucura toda, eles viviam numa imoralidade sexual absurda. Na verdade, imoralidade sexual nessas associações comerciais aconteciam demais. Nada diferente com Baco. A coisa era tão pesada que a expressão bacanal, ela vem desse movimento. Aí o que Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, a tradução seria, não vos encheis de Baco, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais. Faz sentido. Paulo está pegando o absoluto de que aquele que vive a Cristo tem uma vida transformada, um coração novo. Portanto, ele não precisa ter esse coração novo mais atrelado a Baco. Ele agora vive distante de Baco, porque ele é cheio do Espírito, e a boca dele fala coisa diferente, porque o coração dele é diferente. Porque, afinal de contas, a boca fala do que está cheio o coração. Entenderam? Então, a compreensão da cosmovisão. O que é que o cara pensa? Quais são os ídolos que ele carrega? Como é que eu falo para ele e confronto esses ídolos? Porque uma coisa, gente, que a gente tem que entender é o seguinte: todos nós, se não temos Deus como o único Deus da nossa vida, nós temos ídolos. E ídolo é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus é o criador de todo o universo e de toda a criação que a gente consegue enxergar, ver e entender.
Esse é o Deus criador de tudo isso. Só que eu não fiquei feliz somente de ter sido criado à imagem e semelhança. Eu precisei assumir o lugar de Deus. Então o que é que eu faço? Eu fui lá, peguei do fruto e comi. Deus tinha dito para eu não fazer. Mas eu disse para Deus o seguinte: eu não quero ser a sua imagem e semelhança. Eu quero ser você na minha vida. Então você não manda em mim. Quem manda em mim sou eu mesmo. Então eu como do fruto. Ponto. O pecado entrou na vida humana. E a partir daí, o homem vive uma desestruturação integral. O texto bíblico diz que ele ouve os passos de Deus no paraíso, no jardim, e ele tem medo. Ele está totalmente desestabilizado por causa do pecado. Mas para ele ter essa identidade resgatada, essa estabilidade resgatada, essa referência resgatada, ele cria, a partir da criação de Deus. Ele pega coisas da criação e coloca essas coisas no lugar do próprio Deus. Nada que é um ídolo necessariamente é ruim. Ele só se torna ruim porque ele assumiu o lugar de Deus para trazer para a sua vida aquilo que somente Deus pode te dar. Isso é o ídolo. Isso é um ídolo. O conforto. Se eu tenho Deus, eu tenho todo o conforto que eu preciso do mundo, mesmo não tendo conforto. A paz. Eu recebo de Deus uma paz que eu não consigo nem entender o porquê eu estou em paz. Porque as circunstâncias e as situações que eu vivo, elas não são promotoras da paz. Mas eu estou em paz. Mas para isso, quando eu não tenho Deus, eu preciso correr atrás de coisas que são criadas por Deus para ter essa paz, para desfrutar essa paz. O sexo, o casamento, os filhos, o trabalho, e assim vai. E assim vai. Fato é que eu substituí Deus. Não tenho o que Deus dá. Vou na criação buscar as coisas que Deus me oferta. E é interessante isso, porque a criação, ela espelha Deus. Ela só não espelha a salvação. E olha que louco, gente. Um espírita, ele tem o livro dos espíritos. 1000 e tantas perguntas, se não me engano, 1800 perguntas que Kardec faz a espíritos e eles respondem a respeito do Deus soberano. Quem é Deus? Deus é o criador de todas as coisas. Como a gente define Deus? A pobreza de linguajar no vocabulário humano, portanto a gente não consegue definir Deus. Como é que nós podemos enxergar Deus? Basta olhar para a criação. Opa, Romanos 1 fala isso aí. Que a criação, ela revela o poder de Deus, os atributos de Deus e o fato de Deus ser Deus. Você vai pegar um católico, vai falar a mesma coisa. Você vai pegar um muçulmano, ele vai dizer que Alá é esse Deus soberano, criador de todas as coisas. Você fala, opa, isso aí eu concordo. Define Deus. Você vai pegar um judeu, ele vai falar de Jeová como esse Deus soberano. Você vai, opa, isso aí eu também concordo. Isso aí define Deus. Não é distinto. Mas quando você chega na Bíblia, a Bíblia vai falar desse Deus criador. E não são só as religiões que falam a respeito disso. Por exemplo, a maçonaria. Você não entra na maçonaria se você não acredita num Deus. Quem é o Deus? O grande arquiteto do universo, Gadu, o criador de todas as coisas. Fala, opa,
É isso aí. Deus é o criador de todas as coisas, o Senhor do universo e assim por diante. Só que se você não define Deus como Jesus Cristo, você tem um problema. Você não sabe como você vai ser salvo. Por isso é que há tanta necessidade da realização de coisas, de uma ética moral perfeita para ser salvo. Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. Depende de mim, mas eu nunca tenho certeza, porque eu nunca tive um encontro pessoal com esse Deus. Mas depende de mim. O mérito é meu. Sou eu que chego em Deus, mas eu nunca tenho certeza se cheguei lá. Mas o cristianismo vai falar o seguinte: existe um Deus que é criador de todas as coisas. Inclusive criou o ser humano, à sua imagem e semelhança. Mas o ser humano se rebelou contra esse Deus. E o ser humano está morto nos seus pecados e transgressões, e, portanto, o morto não tem como ser salvo. Não tem como fazer qualquer coisa que lhe traga mérito. Como é que isso é solucionado? Jesus Cristo. O Deus criador do universo, que é a palavra, desce dos céus e vem até nós. A salvação é no movimento de Deus e não no meu movimento. Portanto, quando eu tenho esta crença, eu não preciso de mais nada, porque Deus veio até mim e me resgatou. Quando eu não tenho essa crença, eu preciso pegar nas coisas criadas por Deus, trazer para perto de mim, para que eu tenha uma certa estabilidade ou harmonia que só pode vir daquele Deus. E que quando essas coisas falham, eu entro em desespero. É ver um cara perder o emprego e entrar em desespero. É ver uma pessoa receber um diagnóstico e entrar em desespero. Totalmente desestruturado. Por quê? Porque a garantia estava nessas coisas que são criadas e não no Criador, que é Jesus Cristo, o Deus que veio até nós. Lindo Evangelho. Que Deus! Que Deus! Portanto, a gente olha para esse texto e diz: ok, nós precisamos comunicar isso. Comunicando a pessoa que está lá, identificando qual é o ídolo que domina aquele coração. Nós vamos ter uma semana teológica que vai falar exatamente sobre secularismo, que é a identificação dos ídolos da nossa época, que ninguém aqui pode faltar. Primeiro, para entender se um desses ídolos não é o seu próprio Deus. E segundo, para ter base, para poder conversar com aqueles que têm eles como ídolo. E Paulo, ele tinha essa preocupação de compreender a cosmovisão e chegar na cosmovisão dele. E ele faz isso trazendo para si os princípios da proclamação. O eco da proclamação. Eco, sigla para 2 Es, 2 Cos. Primeiro E, enxergue o Evangelho como a melhor história possível para o mundo. O Evangelho é a melhor história possível para o mundo. Não há outra história que ocupe o lugar do Evangelho. Tem gente que vira e fala assim: meu, a história do Bill Gates é fenomenal. O cara não se formou, largou o emprego, não sei o quê, blá, 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 saiu do nada. Cara, vou estudar porque ele deve me trazer algo para mim que é sensacional. Ok, pode até ser uma boa história, mas não é a melhor história. Porque isso não traz salvação para sua alma. Isso, inclusive, pode criar e identificar ídolos, mas não salvação para sua alma. Porque a melhor história é a de Jesus Cristo. A que transformou meu coração. A que crucificou as minhas paixões e desejos. A que me faz agora viver em harmonia com Ele, comigo mesmo e com o próximo. Portanto, enxergue
Segundo, entenda os anseios e ídolos do coração moderno. Entenda. Terceiro, conecte o evangelho às perguntas e crises reais das pessoas. E quarto, converse usando a Bíblia de forma narrativa e argumentativa. Ou seja, enxergue, entenda, conecte e converse. Recentemente, um rapaz já da minha idade, jovem, veio conversar comigo, estava separado, vivendo sozinho, e disse assim para mim: André, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Olha a idade que eu tenho, a experiência de vida que eu já tive, já fui casado, uma série de coisas assim. Agora você quer chegar para mim e vai dizer que eu preciso entrar em abstinência sexual, que eu preciso entrar num celibato sexual, porque é assim que Deus espera, porque sexo é para o casamento? É isso que você quer dizer para mim? Sim, é isso que a Bíblia diz que é. Agora eu entendo o seu coração, porque para você que teve um casamento desfeito, essa frustração nesse primeiro relacionamento gerou um vazio muito grande no seu coração por relacionamentos. E por causa disso, hoje, para você, os relacionamentos, eles se fundamentam muito e somente na relação sexual. Porque tem um problema aí. O seu problema é que você acha que é impossível viver sozinho. Em outras palavras, para você, somente Deus não resolve. Então você criou um ídolo no seu coração. Ok. Foi uma escolha sua. Continua sendo aquilo que você está invocando. São escolhas. Agora, para ter esse tipo de conversa, usando a Bíblia de forma narrativa e argumentativa, eu quero trabalhar explicando um pouco melhor o que é usar a Bíblia de forma narrativa e argumentativa. A primeira, a narrativa, é apresentar o Evangelho como uma grande história, com começo, meio e fim, em vez de usar a Bíblia apenas como um conjunto de versículos soltos ou regras morais. Em outras palavras, é mostrar a narrativa da redenção, a criação, a queda, a redenção, a restauração, porque ajuda o ouvinte a se enxergar dentro da história de Deus. E, ao mesmo tempo, evita reducionismo do tipo, faça isso e será abençoado. Por exemplo, dê o dízimo e você vai prosperará, e você prosperará. Chegue todos os dias de manhã, olha para o espelho e diga 3 vezes o seguinte: eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. E saia de lá com essa força. E você vai ver que o seu dia é diferente. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas você não tem que ficar falando isso na frente do espelho. Porque a única conclusão que você vai chegar é: Deus é feio pra caramba. Porque não é isso. Você não precisa dar dinheiro para ser rico. Não é isso. Isso é reduzir o evangelho, criando ídolos que satisfaçam o seu coração. Conta a história. Porque você pode chegar para alguém e simplesmente dizer o seguinte: olha, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória, da graça de Deus. E o outro cara vai falar assim: ok, beleza, obrigado pela informação. Mas você pode chegar
contando a narrativa de que desde Gênesis a humanidade tem buscado a autonomia de Deus e em como a história de Israel e a vinda de Jesus mostram a restauração dessa relação. Coloca o cara na história que Deus vem escrevendo. Você pode trabalhar de forma argumentativa e deve trabalhar de forma argumentativa. É o uso da Bíblia para apresentar razões claras e persuasivas para a fé cristã. Envolve lógica, evidências e confronto respeitoso com cosmovisões alternativas. As características, por exemplo, levam em conta as perguntas reais dos ouvintes. O que é que eles de fato estão perguntando? Eles querem saber como precisa ser rico, por isso é que eles estão dando dízimo? Lembro de uma senhora na outra igreja que me procurou falando assim: o pastor me pediu uma foto e que se eu desse R$ 150 para ele, ele ia dormir com essa foto debaixo do travesseiro dele e eu seria próspero. Que papo é esse? Que argumento é esse? Qual é essa lógica? Segunda coisa é que ela desmonta os ídolos modernos como sucesso, liberdade absoluta, prazer, o dormir com a minha foto debaixo de um travesseiro para que eu tenha dinheiro, estabilidade, recurso, autonomia, paz, sossego. E por fim, usa a Bíblia para responder com sabedoria e não só para vencer o debate. A proclamação nunca se preocupa em vencer um debate. A proclamação, ela só se preocupa em apresentar a verdade para que haja salvação. Digo isso porque Jesus Cristo, ele venceu um debate com o jovem rico. Ele mostrou para o jovem rico aonde o coração dele estava. Ele apontou quais eram os ídolos do jovem rico. Porque o jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, como é que eu faço para herdar o reino de Deus? Jesus fala: obedece os mandamentos. Ele diz: eu tenho obedecido todos. Jesus cita os mandamentos, mas exclui ali o amar a Deus sobre todas as coisas e o não cobiçar. Ao citar os outros, diz: esse aí eu tenho cumprido. Então Jesus vai trabalhar esses dois. Ele diz: então vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Porque Jesus não estava preocupado com a necessidade daquele cara, de que ele tinha que vender para dar aos pobres, mas identificando um ídolo, dizendo: enquanto esse ídolo for aquilo onde você estabelece toda a tua segurança, toda a tua esperança, toda a tua harmonização, enquanto for isso, você esquece. E o jovem rico, ele ouviu, porque teve alguém que pregou. Ele ouviu, mas ele não invocou, e portanto não houve salvação. E ele se afasta de Jesus, e Jesus fica triste com essa história. Por exemplo, diante de alguém que diz que o cristianismo oprime a liberdade, você argumenta com a base bíblica e cultural como a verdadeira liberdade encontrada em submissão ao amor de Cristo e mostra como as outras liberdades escravizam. Vou dar um exemplo que é nossa realidade, que eu trato muito nas minhas conversas. Nós somos uma igreja que tem um perfil social. E é interessante de ver como as pessoas que fazem parte desse perfil social estão escravizadas pelo império que construíram. Escravizados. Fazem qualquer negócio para manter o império. Abrem mão da família por empregos maiores e mais distantes e mais longes e mais com babá. Abrem mão da integridade por negócios ilícitos, porque construíram um império que tem que ser sustentado.
E aí você chega com o evangelho diz: isso aí tudo é idolatria. Se você tirar isso do seu coração e colocar Jesus Cristo no centro do seu coração, você vai experimentar uma liberdade que você nunca desfrutou antes, que não é fruto desse império que você construiu e agora você tem que manter a qualquer custo. Fácil de enxergar como nós vivemos essa idolatria. Fácil. Portanto, a proclamação é uma proclamação que tem que chegar dizendo: você está morto, está no pecado, está distante de Deus, criou ídolos para você, tenta obter aprovação, mas não consegue. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo pagou o preço disso tudo e quer te dar a salvação. Basta você invocá-lo. Por isso eu termino fazendo a pergunta que iniciei. Quando foi a última vez que você falou de Cristo para alguém, identificando o ídolo dessa pessoa como um verdadeiro arauto, pregador, trazendo a narrativa bíblica, a argumentação bíblica, demovendo qualquer dúvida, deixando claro para aquela pessoa que só há um caminho, uma só verdade e um lugar onde se encontra a vida, que é Jesus Cristo? Quando foi a última vez que você fez isso? Lembra que a boca fala do que o coração está cheio. E se o coração é novo, recebido por Jesus, com as paixões e desejos crucificados, você fala. Se não falou, nós temos um problema de coração. E o que eu quero que você entenda é que tanto eu como os pastores e os presbíteros dessa igreja estamos à disposição para conversar a respeito do seu coração. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.